Chegando agora, raiou uma excelente semana para nós, que seja abençoada, iluminada, segundou, né? Deixa eu voltar aqui a conversar também com a doutora Gerlânia Simplício, que é pneumologista. A gente está falando aqui sobre o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças, tá? É o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Muitas mamães, muitas famílias aqui, doutora, falando sobre essa questão dos sintomas, né? Que a gente já citou. Narizinho escorrendo, cansaço, enfim. Qual o momento de buscar o serviço de saúde, doutora? Que a gente vê ali a criança em casa, muita gente se preocupa, no primeiro sinal já leva para algum serviço de saúde. Qual é a maneira correta de fazer? Então, os sinais de alerta para essas crianças com síndromes gripais ou infecções respiratórias, a gente sempre bate na mesma tecla, que é a questão do desconforto respiratório, né? Mas lembrar que tem que observar quando não estiver com febre, medica para febre, né? E quando a febre geralmente volta com 3 horas, 4 horas, quem é mãe sabe que essa febre ela é recorrente nos primeiros 2 dias, então tenta medicar para febre, a febre aliviou a febre, então observa se a criança permanecer gemente, respirando mais ofegante, com o nariz batendo às vezes, que a gente chama batimento de asas de nariz, ou até com as extremidades arroxicadas, roxas, que a gente chama de cianose, os lábios, fica largadinho, muitas vezes sem querer se alimentar, não está mais com febre, mas tem todos esses sintomas, são sintomas de alarme que deve procurar a emergência. Outra situação também, Bruna, que às vezes a mãe fica muito preocupada, é porque nessas viroses a gente tem visto dor abdominal, a criança fica com a barriguinha um pouco distendida, com diarreia, mas geralmente foi nos primeiros dias, que faz parte realmente do quadro viral. Certinho. Uma dúvida da Maria, mas na verdade é uma dúvida muito frequente também aqui no WhatsApp do Mulher Demais, da chamada bronquiolite, doutora. Também muito frequente nesse período do ano. É uma síndrome respiratória aguda grave, causada por vírus? É uma consequência de outras síndromes? Explica pra gente, por favor, doutora. Então, tem o vírus que a gente chama sincicial respiratório, né? Esse é um dos vírus que mais provoca bronquiolite. Não são todas as crianças que vão ter bronquiolite. Como eu falei, geralmente são aquelas crianças do grupo de riscos, prematuros, com doenças pulmonares, com doenças cardíacas. Alguns adultos imunossuprimidos também podem ter a bronquiolite. A bronquiolite geralmente é aquela tosse persistente, com falta de ar, com desconforto respiratório, e realmente esse quadro precisa ser levado a um serviço para ser examinado, para ser medicado. Algumas crianças, não são todas, mas algumas com casos mais graves realmente precisam ir para o hospital para ficarem internos em serviços de pediatria, que é o que a gente tem observado muitas vezes. Esse crescimento de atendimento são os familiares, as mães, os pais, que veem as crianças adoecerem com virose, mas muitos não têm os sinais de gravidade e voltam para casa medicados. Certo, certinho. A Ana Paula, de Oitizeiro, obrigada também pela sua participação, Ana, disse que em dezembro o filho dela de 7 anos teve pneumonia. Depois desse episódio, ele de vez em quando fica resfriado e sempre com tosse. É motivo aí para preocupação, doutora? É como se fosse uma recorrência aí ou não? Então, como teve a pneumonia, né, há um período atrás, seria bom ela levá-lo para examinar, para ver a ausculta respiratória, ver se ele também não é uma criança alérgica. Às vezes tem rinite, tem sinusite, tem asma muitas vezes, e é confundido muitas vezes com virose. A gente sabe que a asma em criança é um pouco difícil de fazer o diagnóstico, né? Não tem febre, mas tem tosse, tem falta de ar, tem secreção, e às vezes não consegue se fazer esse diagnóstico. Então, se puder levar para um especialista, para um pneumologista pediátrico para examinar, seria o ideal, para ela ficar mais segura. Sim, ainda falando sobre essa questão de recorrência, né? A dúvida da Nilda, que diz que quando acha que o filho está ficando bom, parece que volta tudo novamente. É comum isso, doutora? Então, nesse período chuvoso, que a gente chama de sazonal, pode acontecer outras viroses, né? Que não é vírus influenza, nem Covid, nem sincicial respiratório. Pode ter outros vírus, rinovírus, adenovírus. E a gente sabe que esses vírus, eles podem ter uma imunidade temporária, né? Então, você pode ter um resfriado, digamos, no mês de março, em abril ter um resfriado mais leve para outro vírus, né? Por isso a atenção, Bruna, da vacina. Sim. Esses vírus que estão nas vacinas, eles são os mais importantes que devemos combater, que é a influenza e a Covid-19. A vacinação certamente é a mais importante forma de prevenção, mas tem outras, doutora, que dá para associar aí?
Sim, então eu costumo falar, e eu escutei muito dos meus professores de pediatria, e eu devo isso muito a Constantino, um pediatra que é referência para nós aqui em João Pessoa, Paraíba. E as crianças precisam se alimentar mais de alimentos naturais. Alimento de verdade. Alimento de verdade, né, doutora? isso. Menos enlatados, menos gordurosos, menos pipos, menos pipocas, menos iogurtes, mas alimentos de verdade, né, que a gente sabe que são os naturais, para que as crianças adquiram essa imunidade natural. E a gente sabe que as crianças, por elas serem mais frágeis, né, muitas vezes essa imunidade demora um pouquinho mais. Muito bem. Conversei aqui com a doutora Gerlânia Simplício. Obrigada pela sua participação. Boa semana e até as próximas, viu? Eu que agradeço, Bruna. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você que participou, né, que contribuiu através da interação, seja pelo @Correio TV e através do WhatsApp do Mulher Demais também. Bora de